Você pode estender a sua mão para cá em um ato de fé, crendo que o Senhor estará atendendo o nosso clamor. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, diante de Ti, nós estamos para Te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade, porque eu sei que o Senhor recebe, Pai, a adoração até do mais calado, até o que mais faz barulho. Também sei, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações. E se der vontade, Pai, da gente adorar gritando, nós vamos adorar gritando. Se der vontade de pular, nós vamos pular. De chorar, nós vamos chorar. Porque nós sabemos, Senhor, que o que importa diante de Ti é a qualidade da adoração, Senhor. Então vem receber a nossa adoração. Fala conosco aqui nesse lugar. Usa, Senhor, o Teu vaso em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, crendo que o Senhor irá nos atender. Amém. Amada Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Estejamos em pé por um minuto mais. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, porque Ele com todo o poderio e graça nos concedeu a oportunidade de mais uma vez estarmos ministrando a sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do pastor Walter, que Deus vos abençoe. Sou grato ao Senhor pela sua vida. Louvo a Deus por me receber 3 semanas antes do evento. Que Jesus lhe abençoe no nome de Jesus. E como foi? Que Deus abençoe cada um dos meus companheiros de ministério. Que Jesus os abençoe. Pastor Boni, é um prazer. Ano passado o Senhor orou por mim. E eu lembro a primeira fala que o Senhor falou: vamos orar pelo pregador, não para o colocar nas mãos de Deus, porque ele já está nas mãos de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo na epístola de Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus desta noite? Quantos podem glorificar ao nome de Jesus? Sinta a presença de Jesus aqui. E Ele já tem falado conosco e não será diferente desta noite. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu gostaria que o Odair aumentasse um pouquinho mais o meu microfone, que eu reparo que você baixa enquanto eu estou falando. Então aumenta ele um pouquinho, filho. Obrigado, Deus abençoe. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito assim a palavra do Senhor nos dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Vamos ler mais uma vez. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Sente-se glorificando ao nome de Jesus. É interessante, quando lemos as Sagradas Escrituras, encontramos Deus de uma forma poderosa tratando ao nosso coração. Romanos é uma espécie de um manifesto cristão. Na verdade, ela é também uma carta. O seu conteúdo foi totalmente determinante pela situação e os acontecimentos no momento da época da igreja de Roma. Porém, até os dias de hoje, ainda continua sendo um manifesto de liberdade para nós. Romanos é uma das cartas que traz a nós uma das mensagens mais lindas. Romanos não traz a mim uma mensagem dizendo que nós somos livres. Romanos não é escrito dizendo o homem é livre, ao contrário. Romanos é escrito dizendo que nós somos escravos do pecado. Romanos é escrito dizendo nós nascemos do pecado. Mas daí de repente Romanos começa a dizer: você não nasceu livre, nasceu do pecado. Mas aí ele vai terminar falando sobre o quê? Sobre Jesus Cristo, aquele que veio para nos libertar. Romanos apresenta um Cristo que nos liberta da ira de Deus. Romanos apresenta um Cristo que nos liberta daquilo que nós chamamos de calabouço do nosso ego. Romanos nos liberta do nosso medo, o medo de morrer. Romanos traz a nós a mensagem de que Cristo nos liberta para vivermos uma vida gloriosa como filhos de Deus. Geração
após geração, a igreja ainda continua entendendo isso. Que Romanos não fez um grande efeito só em 1517, na época da Reforma. O monge chamado Lutero, lendo Romanos 1,17, descobriu que o justo viveria pela fé. Daí então ele descobriu que não era mais necessário osso, não era necessário vender terra no céu. Romanos, o livro de Romanos não fez só efeito para a igreja de Roma, e muito menos fez só efeito para Martim Lutero. Ele continua fazendo efeito até os dias de hoje. A cada dia que lemos Romanos, o Espírito de Deus fala ao nosso coração de uma forma que mostra para nós que para sermos livres nós precisamos de Cristo. Muitos líderes, muitos homens e mulheres foram influenciados por intermédio da Epístola de Romanos. Grandes homens se converteram por intermédio da leitura de Romanos. Agostinho converte-se lendo Romanos 13. Deus abre os olhos de Lutero lendo Romanos 1,17. John Wesley é gerado no seu coração a chama do avivamento quando ele escuta um sermão do livro de Romanos. É interessante, porque o estilo da carta que Paulo escreve aqui para a igreja de Roma é diferente de todas as outras, pastor Boni. Paulo escreve uma carta diferente das outras. Na sua época, ou nós, nos dias de hoje, fazemos assim. Vou escrever uma carta para o pastor Walter, e eu começo falando de quem? Pastor Walter. E no final da carta eu me apresento. Mas Paulo começa primeiro se apresentando. A finalidade de Paulo escrever a carta à igreja de Roma, meu irmão, minha irmã, não era para corrigir eles de um erro, de um pecado ou de algo desse tipo. Não. Paulo escreve a carta à igreja de Roma para alertar eles. Ele pensava assim: é melhor eu alertar eles das heresias antes que elas cheguem. Daí Paulo começa o livro de Romanos dizendo assim: ei, eu sou Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para apóstolo, em outra vírgula, e separado para o evangelho de Deus. Eu gostaria de conversar com você algo muito simples desta noite. Se eu fosse pôr um tema para esta mensagem, seria a essência do evangelho de Deus. É interessante, porque Romanos 1:1 dá uma apresentação e dá um ensinamento para nós, leitores das Escrituras, e principalmente para essa geração que quer pregar, que quer ensinar, que quer ser o cara. Porque Paulo não começa dizendo assim: eu sou Paulo, cresci nos pés de Gamaliel. Não. Ele começa dizendo assim: eu sou Paulo, vírgula, não interessa o meu cargo, não interessa quem eu sou. Ele simplesmente diz: o meu nome é Paulo, isso não interessa. O que interessa mesmo é que eu sou servo de Jesus Cristo. Precisamos de uma geração que pare de andar por aí exibindo anel de teologia. Precisamos de uma geração que pare de andar por aí exibindo voz bonita e entenda que não é curso, que não é voz bonita, é joelho no chão, é pagar preço, é entender o chamado. Não. Temos uma geração por aí que está sendo levada de qualquer jeito. Aí Paulo continua: eu sou servo de Jesus Cristo. Aí ele põe uma vírgula e aumenta um pouquinho mais. Sou servo de Jesus Cristo e eu sou chamado para ser apóstolo. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, tem 3 motivos. Primeiro, ele precisava de uma oferta missionária. Segundo, ele não podia ir até lá ainda. Terceiro, ele ainda não os conhecia. Então Paulo diz assim: eu sou chamado para ser apóstolo. O que ele está querendo dizer: gente, eu não fui aí porque eu fui chamado para ser enviado por Deus. Ser servo de Cristo é isso, é entender que você foi chamado para ser enviado por Deus. Temos uma geração que está por aí pregando
Uma geração que está por aí fazendo um movimento, negócio acontecer, mas ainda não consegue entender o para que Deus o enviou. Paulo começa dizendo: eu sou Paulo, não interessa, sou servo de Jesus, chamado para apóstolo, eu sou separado para o evangelho de Deus. O que Paulo estava querendo dizer, e que ele deixa para mim e para você, e que o Espírito trata o nosso coração todos os dias, você não foi chamado para qualquer coisa. Temos uma geração que está pregando qualquer coisa, irmão. Uma geração que está falando qualquer coisa, que está fazendo qualquer coisa. Eu vou pregar, irmão. Paulo diz que ele foi chamado para anunciar o evangelho de Deus, separado para o evangelho de Deus. E é interessante, porque quando nós lemos aqui que somos separados para o evangelho de Deus, nós não lemos aqui dizendo assim: a fonte do evangelho sou eu. Não. Ele deixa claro que a fonte do evangelho é Deus. Deus não me trouxe lá de Florianópolis para vir aqui dizer que Deus vai te dar carro. Deus não me trouxe lá de Florianópolis para vir aqui te dizer que Ele vai te dar casa. Deus não me trouxe lá de Florianópolis para revelar o número da tua identidade. Deus me trouxe de lá para te dizer que você foi chamado para falar do evangelho. E esse evangelho não surge em você, surge em Deus. Calabaquemando. O evangelho surge em Deus. O evangelho não vem do homem, nunca veio, ele vem de Deus. O evangelho não tem início aqui, ele começa lá. João disse que antes de todas as coisas, o cordeiro já estava imolado. O evangelho tem começo lá em cima. Daqui mandou e a ceia. Alabaraço comandou e a baia ceia. Mando e a ceia. Mas meu irmão, eu vou pregar tudo. Uma geração, irmão, que anda por aí pregando, ministrando tudo menos o evangelho de Deus. Temos visto outros evangelhos. Há muitos evangelhos que estão invadindo as igrejas, distorcendo as escrituras. Paulo escreveu à igreja da Galácia no capítulo 1, em Gálatas 1:8: e se vir um anjo do céu, até mesmo eu, e pregar outro evangelho, que seja heresia. Não aceitem. Temos visto uma geração que está se levantando para pregar a palavra de Deus, irmão. Mas tudo que está sendo pregado não é. O evangelho não é inovação. O evangelho não é um plano B, porque o plano A deu errado. O evangelho foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e cumprido nele mesmo. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento não tem nada novo, meu querido. É tudo Urabá queimando e a ceia foi traçado pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabia que você ia estar aqui. O evangelho de Deus, ele foi traçado porque Ele sabia que você ia estar aqui. Urabá queimando, Urabaia. Deus está levantando uma geração que vai voltar para o evangelho de Deus. Deus está levantando uma geração que vai voltar a andar Urabá queimando e a ceia segundo o Espírito. O que temos por aí é um evangelho que está sendo inventado. 6 meses para o monte. Enterrei meu casaco lá, dentro do saco preto, joguei lá, irmão.
Passou 6 meses, peguei o casaco direito, botei um cartaz na internet. Isso é o que está acontecendo, eu não fiz isso não. Vigia, pelo amor de Jesus, sou crente. Daí, camarada bota lá no cartaz: campanha do casaco consagrado. Daí a igreja, ó, uou! Lota. Um evangelho de inovação. Irmã, eu acho que você não está varrendo bem a tua casa, é por isso que tem o demônio atrás da porta. Campanha da vassoura ungida. Eu acho que tem demônio lá, leva óleo. Eu vou pregar a palavra de Jesus. Parece que ninguém leu Timóteo ainda. Um evangelho de inovação. O evangelho de Deus não é inovação. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração de pregador? Ele está lendo o versículo, irmão. Daí ele quer entrar no profundo do oculto e quer trazer algo que não tem nada a ver com o que o cara estava falando ali. Nem eu quero descobrir o que o candelabro quer dizer. O candelabro quer dizer isso. Aí ele vem aqui, irmão, fala tudo menos a palavra de Deus. Tudo. O evangelho não é inovação. O que temos é o evangelho de Deus, a boa nova. O evangelho de Deus é as boas novas ao perdido. Sem a convicção que o evangelho de Deus é as boas novas para o perdido, a evangelização se perdeu. A motivação para pregar a palavra acabou-se. Tem pregador que não consegue pregar um culto sem falar em vitória, irmão. Um evangelho moderninho, Deus não está falando comigo. No silêncio Deus trabalha por você. Evangelho moderninho, inovação, né? E no devocional, Deus está em silêncio. No silêncio Deus trabalha. Minha vitória está tão amarga, minha luta. Vai ter sabor de mel, Irmão, vai converter e ler as Sagradas Escrituras. Um evangelho que está sendo modificado, tudo menos a palavra de Deus. Sabe que Marcos 16:20 diz? E iam eles pregando a palavra, e com eles ia o Espírito cooperando com sinais, prodígios e maravilhas. Por que o paralítico não anda mais? Por que o cego não volta a ver? Porque é difícil ver criança ser batizada no Espírito Santo? Porque o evangelho está sendo inovado, a palavra mesmo está sendo esquecida. Precisamos voltar para o evangelho de Deus. Precisamos entender para o que Deus nos chamou. Precisamos saber que a presença de Deus, ela vai muito além do meu nome. A presença de Deus vai muito além da minha gravata bonita. A presença de Deus vai muito além do meu terno. A presença de Deus, ela precisa ser pregada verdadeiramente. É que ela não sabe qual é a essência do evangelho. O problema desta geração é que não sabe aonde o evangelho começa. O evangelho de Deus começa em Cristo. Versículo 2 do capítulo de número 1. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmão, nós fomos chamados para falar do evangelho de Deus. O evangelho de Deus não é carro. Evangelho de Deus não é chave de moto nova. Não é passar coisa lá no banco e sumir a tua conta. Evangelho de Deus não é isso. Evangelho de Deus é Jesus Cristo que desceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Precisamos de uma geração que volte novamente para o Evangelho de Deus. Interessante. 2 perguntas que permanecem até hoje. 2. Primeira, Gênesis 41. Quando o faraó pergunta: encontraremos um jovem como este a quem age o Espírito de Deus? Essa pergunta pendura até os dias de hoje. Vai lá na loja comprar uma roupa e diz que você é crente. A outra, João 4. Deus é Espírito. E portanto ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. Por que o negócio não acontece? Porque ele não tem encontrado, irmão. Ele ainda continua à procura de verdadeiros adoradores. O mundo está lá fora dizendo: quem é que tem o Espírito de Deus? Quem é que tem o Espírito de Deus? E aí Jesus começa a dizer para a igreja: ei, o Pai ainda continua à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O mundo está olhando para a igreja e está dizendo: a luz dela está apagando. E Deus continua dizendo assim: pode parecer que está apagando, mas eu ainda estou procurando verdadeiros adoradores. Eu ainda estou procurando verdadeiros adoradores. Se Deus passar aqui nesta noite, será que Ele pode encontrar um adorador? Pelo amor de Deus, se tem um adorador, levanta essa tua mão e adora o nome dele. Irmão, quando nós entendermos que o Evangelho de Deus é glória a Ele, o negócio acontece. Você quer ver? A Bíblia diz que quando Deus encontra um adorador como Abraão, Ele faz dele pai na fé. A Bíblia diz que Deus, quando encontra um adorador como Moisés, Ele esquece que ele é gago e abre o mar. A Bíblia diz que quando ele encontra um adorador como Josué, ele esquece que Josué não tinha experiência para liderar, mas ele para sol e lua. A Bíblia diz que quando ele encontra no coração de Gideão um coração adorador, ele não preocupou que Gideão estava escondido no lagar, ele preocupou que encontrou Gideão lá. A Bíblia diz que quando ele encontra um verdadeiro adorador como Saulo, ele não se preocupou que Saulo perseguia a igreja, ele só se preocupou em se encontrar com Saulo. A Bíblia diz que quando ele encontra um adorador como João, ele não se preocupou que João estava na ilha de Patmos, mas ele revelou os céus e o inferno. Agora imagina o que Ele pode revelar para você nesta noite, se Ele achar no teu coração. Quando entendermos que o Evangelho de Deus é glória a Ele, tem revelação de Deus, tem poder de Deus. Calabando e a ceia. Emando colharabaraba chorou e alabarraia. Quantos lembram como eram os nossos hinos de antigamente, irmão? Nós cantávamos: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós cantávamos: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica. Eram os nossos hinos. Nossos hinos hoje tem que acontecer. O anjo vai descer aqui. Quando nós entendemos que o louvor não é para falar de vitória, mas é para louvar a Ele, Ele desce. Alabaque mandou e a ceia. Quando a gente entender que a palavra não é para dizer que Ele vai dar carro, mas para ouvir Ele falar o que Ele tem para fazer na nossa vida, aí o negócio acontece. Albaraia. Deus está mandou e a ceia. Deus ainda está procurando verdadeiros adoradores, irmão. Nós precisamos abandonar. Meu Deus, eu vou falar, Jesus. Precisamos abandonar esse negócio de domingo, culto de oração. Não vê ninguém. Terça-feira é culto da vitória, ó. Terça-feira é culto do ensino. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Alamando e a ceia. Quer que os sinais aconteçam? Volte para o Evangelho de Deus. Quer ver o paralítico voltar a andar? Voltemos para o Evangelho de Deus. Menos cartazes, mais palavra. Menos valores, mais palavra. Alabaraia ceia. Menos profecia e mais salvação. Alabaque mandou e a ceia. Alabador que mandou e alabaraia ceia. É uma geração, irmão. Eu vou pregar tudinho, irmão. Uma geração que está por aí correndo atrás de profeta e não da palavra de Deus. Sabe aquele negócio assim? Deus fala comigo, daí você abre e a ira do Senhor está contra ti. Não foi Deus. É assim. A gente abre a Bíblia de novo. Queremos que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir e não o que Ele quer falar. Só que o negócio é diferente. A Bíblia diz que por onde Paulo passava,
O pessoal pegava e levava a roupa dele e tocava nos enfermos. Os enfermos eram curados, sabe por quê? Porque Paulo não estava dizendo que ele cresceu nos pés de Gamaliel. Paulo estava dizendo: eu sou servo de Jesus, eu sou chamado para ser enviado por Ele, e eu não fui separado para ficar dizendo para vocês que vai acontecer e tem que acontecer. Eu fui separado para falar do Evangelho de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você entender para o que você foi chamado, você vai ver que Deus vai invadir a casa e vai tomar este lugar com a sua presença. Quando você entender que o dono da glória, que o dono da majestade, que o dono da adoração é Ele, você vai ser batizado do Espírito Santo no meio do louvor, no meio da palavra. O pregador não vai precisar pedir para tu levantar a mão, o pregador não vai pedir para você ficar em pé, o pregador não vai dizer para o paralítico: levanta e anda. Quando você entender que o Evangelho de Deus é poder, Ele vai invadir a casa e vai fazer de você um crente cheio, 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 cheio da presença. O Evangelho de Deus é poder, o Evangelho de Deus é milagre, o Evangelho de Deus é salvação, o Evangelho de Deus é transformação, o Evangelho de Deus é crentes cheios do Espírito. Sabe que Deus me trouxe aqui para dizer? Aleluia, glória a Deus. Meu microfone, Jesus. Sabe que Deus me trouxe aqui para dizer? Alabaraceia. Quando nós voltarmos para o Evangelho de Deus, Joel 2,28 se cumpre. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O irmão só é pentecostal quando ele prega. O irmão só dá lugar se é ele que canta. Alabacamandoias, alabaraiaceia. Estavam todos eles orando no mesmo lugar, e desceu do céu um vento veemente, impetuoso. Estava fazendo o que, irmão? Eu disse orando. O que estava fazendo? Orando, não era orando, irmão? Sabe o que está acontecendo com a gente hoje? Com licença, deixa eu sentar aqui ligeirinho. Glória a Jesus. Vou mostrar. Eu gostei daquilo que o senhor fez no culto que o senhor pregou. Eu fui para sua salinha, viu? Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Todo mundo orando, e nós estamos assim. Está todo mundo orando e nós está. Isso está no culto. Não está descendo nada. Não está acontecendo nada. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que o fogo só desceu, que o Espírito só desceu porque todos estavam Mas não, a gente senta com uma caneta na mão e fica ali assim. Ele falou isso aqui errado, herege. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Precisamos, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Evangelho de Deus não faz você ficar rodopiando no metrô, não. Evangelho de Deus não faz você ficar gritando na rua, falando em língua estranha altas horas da madrugada. Evangelho de Deus faz você andar como crente, falar como crente, viver como crente. Evangelho de Deus não é andar no metrô rodopiando, não. Evangelho de Deus é ter uma vida consagrada. Romanos 12 é um culto racional a Deus. Isso é o Evangelho de Deus. Eu fico assim, perplexo, com o crente que glorifica, vendo um monte de irmão trazendo escândalo para a obra dentro do metrô. Eu fico escandalizado. Se você para ver um vídeo, o rapaz apontou dentro do ônibus: assim diz o Senhor. Se é mentira, diga que é mentira. O cara é mentira. Que Evangelho de Deus é esse? O cristianismo ficou mais conhecido que Cristo. Sabe por quê? Porque cristianismo é milagre. Cristianismo é vitória. Cristo é salvação. Cristo é mudança de vida. Cristo é transformação de caráter. Cristo é caminho direto para o céu. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Quando nós entendermos que o Evangelho de Deus é poder,
Nós vamos andar na rua falando em línguas estranhas. Mas aqui, ó. Vamos andar na rua, aqui, ó. Ó, ó, ó. Romanos 8. Quem vive no Espírito faz as coisas do Espírito. Precisamos voltar para a essência do Evangelho de Deus. Sabe qual é a essência do Evangelho? É Cristo. Precisamos voltar a ver Cristo nos nossos cultos. Não, eu não estou batendo em pregador, estou batendo, irmão, é na pregação que está sendo feita. É tudo que é pregação. Pregação é aquilo que é anunciado. Mas toda pregação que está sendo anunciada, nem toda ela vem de Deus. Nem toda ela vem de Deus. Sabe por que Cristo não manifesta mais? Porque a gente fica batendo nos pregadores, fica batendo no cantor, fica batendo na obra missionária, murmurando do jeito que a pessoa faz a obra. Mas ir para o sertão não quer, né? Sabe quando a casa vai voltar a ser cheia? Quando a gente entender que o centro dela é Jesus. Sabe quando a presença de Deus vai voltar a se manifestar? Quando a gente entender que a essência do Evangelho é Jesus. Quando a gente entender que a essência do Evangelho é Jesus, a presença dele desce. E aonde a presença dele desce, o negócio acontece. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eternamente. Esse fogo continua aceso. Não no templo mais. Não com sacrifício de animal, mas com o sacrifício de Cristo Jesus. Precisamos reacender essa chama. Precisamos voltar para a essência do Evangelho. Precisamos voltar para Jesus. Uma geração de pregadores que prega tudo menos Jesus. Menos Jesus. Eu fiquei preocupado, irmãos. Esse ano Deus deu a oportunidade de eu chegar 3 semanas antes. E que oportunidade, né, pastor? Não, foi bênção. Eu emagreci, mas depois eu engordei de novo. Depois eu fiquei uma semana parado, viu o que dá? Aí é interessante, né? Porque desde o primeiro dia eu fui reparando cada um dos meus irmãos aqui pregando, louvando. E aí quando vai chegando cada vez mais perto da gente ministrar, a gente vai vendo a responsabilidade que a gente tem, né? Ele disse, Jesus do céu, é isso para pregar mesmo? Os irmãos, eu tenho que falar disso? Tem que falar disso. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Precisamos voltar a sentir Jesus na casa. Precisamos deixar Jesus tomar conta da casa de novo. Precisamos voltar a ver as irmãzinhas entregando o mistério dentro da igreja. Precisamos voltar a ver os irmãos trazendo lenço e chorando novamente aos pés do Senhor. Precisamos voltar à essência do Evangelho. A essência é Cristo. É Cristo. É Cristo. Quer ser chamado para o ministério? Quer que as portas se abram? Quer que Deus honre o seu ministério? Entenda para o que você foi chamado. Quando eu vou orar, os irmãos têm visto aqui na oração à noite. Quando eu vou orar, eu entrego a Ele toda a adoração, porque Ele é digno. Eu não venho para o meu culto dizer, Deus, eu estou com um problema. Eu venho dizer, Deus, eu te adoro porque tu é maior que o meu problema. Labaraba que mandou e encerrar. Parece que nós chegamos na igreja, missionário Ramon, evangelista, né? Evangelista Ramon. E antes de começar o culto, a gente começa. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando nós chegamos no culto, a gente deixa tudo no altar. Mas aí, parece, não estou dizendo que é, misericórdia, vigia. Mas parece que tem um anjo lá na porta no final do culto. Gustavo, você deixou lá no altar desemprego. Toma, leva para casa, vai embora pensando no problema de novo. Não é? O irmão pula, rodopia, fala em línguas, meia quadra depois, meu Deus, meu casamento. Meu Deus, o meu problema, o médico disse que eu vou morrer. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica. Precisamos confiar no Senhor. Isso é o Evangelho de Deus, irmão. Evangelho de Deus, ele não gera esperança, ele gera confiança. Precisamos voltar a ver Cristo manifestar novamente na casa. Precisamos de uma geração que volte-se novamente para o Evangelho de Deus. A Bíblia diz que Ana subia de ano em ano a Siló para oferecer sacrifício com Eli. Mas a Bíblia não diz que ela sobe de ano em ano para orar para ter filho. A Bíblia diz que ela sobe de ano em ano para oferecer sacrifício. Aí é interessante, porque a mulher não precisava subir para Siló para entregar sacrifício. A Bíblia diz que ela não precisava, mas ela ia. Tem dois tipos de gente nos dias de hoje subindo para Siló. Existe uma geração de Ana que está subindo, não se preocupando com o necessário, mas existe uma geração de Penina ainda dizendo assim: olha, Ana, você não tem, mas eu tenho. Olha, Ana, você tem. Olha. Uma geração de Penina que está subindo para Siló para dizer para Ana: você está orando, você está buscando, está jejuando, está clamando. As minhas agendas tem mais do que você. Você está indo para Siló todo ano, está indo toda vez nos Gideões, mas eu prego em congresso maior. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pode ter demorado o tempo que demorou para chegar Samuel, mas a Bíblia diz que quando Samuel nasceu, ele marcou história. Quer ver Deus operar na tua vida? Não se preocupa com Penina, não. Penina pode estar passando por aí dizendo: acabou para você, você está indo em qualquer lugar, não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a promessa de Deus se cumprir sobre a tua vida, vai marcar história, vai mudar a tua história, vai mudar teu casamento, vai mudar a tua família. Mas para isso você precisa entender que Siló não é lugar de pedir, é lugar de oferecer. Precisamos oferecer a Ele a adoração, a honra, a majestade. A Ele, irmão. Quer ver Deus manifestar? Quer ver Deus fazer? Voltemos para o Evangelho. Voltemos para o Evangelho. Labaraba que mandou a ceia. E mandou a labarai a ceia. Se coloque em pé comigo. Fique em pé comigo rapidamente. E mandou a rabaia. É de que mandou a ceia. Precisamos voltar para o Evangelho de Deus. Quer ver Deus manifestar a glória? Quer ver Deus fazer o negócio acontecer? Voltemos para o Evangelho. João 10,14. João 10,14. E disse Jesus: eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas e elas me conhecem. Até que ponto você conhece Jesus? Até que ponto nós conhecemos o Evangelho de Deus? Até que ponto? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui e dizer: Deus, eu quero conhecer o Senhor realmente. Quando nós voltamos para o Evangelho de Deus, Deus enche a casa. Quando nós voltamos para o Evangelho de Deus, Deus volta a batizar com o Espírito Santo. Quando nós voltamos para o Evangelho de Deus, Deus começa a ceia. O negócio começa a acontecer. A igreja está tentando, olha só, eu vou falar, por aí estão tentando inovar o Evangelho de Deus, mas Deus nos trouxe aqui para dizer para a gente que
Evangelho de Deus é Jesus. Evangelho de Deus, irmão, não é aquela chave que o pessoal está botando atrás da porta, não. Evangelho de Deus não é aquele enorme arca da aliança que eles botam na frente da igreja, assim, do altar, e você tem que tocar. Evangelho de Deus não é isso. Evangelho de Deus é Cristo. Evangelho de Deus é presença. Eu quero que você feche os seus olhos. Labaraba que mandou e a ceia. Comece a orar ao Senhor agora. Eu quero que você ore a Ele. Talvez você esperou que eu ia vir aqui e fazer uou. Não, irmão. Labaraba que mandou e a ceia. Dê a Ele a adoração que Ele, somente Ele é digno. A casa é sua, Senhor. Tu és digno de toda a glória, toda a honra, toda a adoração. O teu evangelho precisa voltar a ser pregado e nós queremos pregar este evangelho. Nós entendemos que nesta noite o Senhor está nos chamando para pregar o teu evangelho. Nós entendemos que pregar o evangelho vai muito além, Senhor, de 2 horas de culto, Jesus. Nós entendemos que sentir a tua presença vai muito além de 2 horas de culto. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, agora invade esta casa com o poder da tua presença. O evangelho de Deus é poder. É poder para batizar. É poder para encher crente do Espírito Santo. É poder para encher crente de glória. Invade esta casa nesta noite e enche este lugar. Se você crê nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai receber onde você está. Receba onde você estará. Paquemando, roia, labarraia. Receba a presença do Espírito de Deus. Tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Labarabachuruia, labaraba que mandou e alabaraia. Deus, Ele que mandou e alabarabassuia, alarabarraia, ceia. Deus, tu és santo. Precisamos voltar para o teu evangelho. Invade esta casa com o poder da sua presença. E que nesta noite nós possamos entender que somente tu és o centro do evangelho. E precisamos voltar para Ele. Precisamos voltar para o Senhor, que é o centro. Em nome de Jesus. Aproveita esses últimos instantes para adorar, irmão. Você é livre para adorar. Eu te amo, pois é digno de toda glória e é digno de todo louvor. Não sei por que me amastes, em misericórdia por me tivestes, porque sofrer